Glória a Deus, glória a Jesus. Quem está com expectativa em alta para 2025? Quem está em confiança? Como é que está a sua autoestima, da sua fé para 2025? Está alinhado mesmo em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu estou com expectativa que essa noite Deus vai falar ao nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Boas novas de Deus para nós nessa noite, em nome de Jesus. Abra aí sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Glória a Jesus. Gálatas capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabei, pois os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé o gentio ou nações, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé de Abraão são benditos como o crente Abraão de... Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Podeis sentar. Uma das razões de nós cristãos ter uma vida fervorosa é ter bastante atenção ao que Deus nos fala, porque tudo o que Deus nos fala, tudo o que Deus nos ensina é para o nosso crescimento, E aqui está uma passagem desse livro de Gálatas que Paulo escreve nesse texto, porque havia uma razão de Paulo justificar esse texto para os Gálatas, porque os Gálatas, ainda que foram ensinados por Paulo, ainda que tenham se convertido ao Senhor e ensinado por ele, eles ainda não tinham saído, não tinham maturidade, não tinha crescimento espiritual, eles viviam ainda muito cultura e costumes e ações da lei. E Paulo incentiva eles a pararem com isso, para entender que a promessa de Deus feita a Abraão foi antes da lei de Moisés. Então eles estavam se apegando a uma coisa que Deus já tinha anunciado outro melhor antes. É por isso que ele diz: sabei. Paulo não estava apenas falando que tivesse a informação, que tivesse o conhecimento. Esse verbo de transição, Paulo estava dizendo: esteja pronto para receber, esteja apto para receber, porque o que Deus tem para nós, irmão, nós precisamos estar pronto para receber. E muitas vezes o que Deus tem para nós é uma direção em uma palavra, e a palavra ela não vem no posicionamento que nós gostaríamos que fosse. Nós não vamos ouvir aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Às vezes o que Deus fala conosco está distante da nossa vontade de querer, mas quando Ele fala é para se fazer cumprir nós. Aleluia. É para nos almejar, para nos alcançar, e diante dele nós receber essa vitória. Então Paulo diz: sabei, você fique instruídos,
para receber de Deus, em nome de Jesus. Aí ele diz mais assim: saber que os que são da fé são filhos de Abraão, não pela natureza, mas pela promessa, a promessa que Deus fez a Abraão. E essa fé que Abraão tinha é uma fé do fundamento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de hoje. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que a fé é a certeza, é um firme fundamento, é a certeza daquilo que se espera. Aleluia. É um firme fundamento, é uma certeza. Então a fé que Deus passou para Abraão era a fé da certeza. A fé que chegou até nós é a fé da certeza. Glória a Deus. É a fé da certeza. É a fé que, assim como os pés é para frente, aponta para frente, a fé que é fundamentada, a fé de fundamento da certeza, também nos conduz para o futuro, nos leva para o futuro. Aleluia. E essa fé é uma fé que Judas diz no versículo 3: coube a ele a escrever e exortar os irmãos a trabalhar essa fé que foi dada aos santos. A fé não é uma palavra. A fé não é uma palavra, fé, como a gente vê escrito assim, com um símbolo, fé. A fé é um alinhamento. É um alinhamento à palavra de Deus. Quando a sua ação está alinhada à palavra de Deus, isso é fé. Enquanto a palavra não está alinhada, a fé não está alinhada à palavra, não é fé, é crença. A fé é o que alinha o homem à palavra de Deus. A fé em Cristo, a fé em Deus, ela não leva a outro lugar a não ser a palavra. Então, a partir daí, a certeza gera no coração e você age sobre aquela palavra que Deus dá como declaração a cada um de nós. Aleluia. Isso é o que a Bíblia nos ensina e a gente não pode ter dúvida. Os Gálatas, eles viviam um sistema religioso, se converteram, mas eles continuavam inseridos a vida cristã com as práticas, as culturas e o costume. E muitos de nós às vezes estamos assim, irmão. A pessoa não está tendo fé para eliminar nada e diz que tem muita fé. Eu tenho muita fé em Deus. Mas na verdade, a Bíblia nos adverte a gente examinar. Aleluia. Paulo escreve nos Coríntios, 2ª carta, 13:5, ele diz: examinai vós se a sua fé, examine se a sua fé está realmente em Cristo, ou se você não está sendo rejeitado. Não é a minha crença rejeitada, é a minha fé sem ação que está sendo rejeitada por não estar alinhado à palavra de Deus. Aleluia. Deus chama Abraão e dá a condição para Abraão. Aí é que está o fundamento da certeza. Por onde é que você vai? Não sei, você vai andando por aí. É confiança. É confiança para andar na voz de Deus, na palavra de Deus. Por isso que ele foi trilhando. E como Judas disse que precisava trabalhar a fé, Abraão foi trabalhando. Abraão fez coisas que não devia. Deus vinha e orientava. Abraão desanimou, Deus vinha e orientava. Não é bem parecido com nós?
A gente erra, oh, Jesus me perdoa, Deus orienta, não faça, vem dar orientação. Mas eu estou mole, eu estou abatido, aí Deus vem e traz algo, anima. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é. Aleluia. Deus é. E Deus está presente na vida daquele que confia nele. Aleluia. Abraão foi aprendendo a romper barreira, porque a fé é para romper esses limites. A fé é para romper limites. A fé é para te colocar em pé. O corpo físico não aguenta. O seu exterior está abatido, sendo consumido. Mas sua fé bota de pé. Bota em pé para sobressair. Aleluia. Porque isso é o que vai agradar a Deus. É isso que vai demonstrar a minha confiança. Porque a nossa carne, ela leva para o medo. A nossa carne leva para a insegurança. A nossa carne leva para pensamentos. Aleluia. A nossa fé só tem um rumo: a palavra de Deus, pois ela garante a nossa vitória. Tudo vai passar, mas ela permanece para garantir a vitória daquele que confia em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Observe que a fé é um firme fundamento, é um alicerce. Mas ninguém tem alicerce está feito. Alicerce é uma construção. É uma construção. Deus construiu essa fé em Abraão e concluiu em Abraão. Não foi quando Abraão andava em obediência a ele. Deus justificou Abraão, a fé de Abraão, quando Abraão entregou Isaac. Foi o ápice da confiança. A partir dali, Abraão foi justificado a fé. Foi o ápice. Ele entregou aquilo que Deus tinha dado para ele, de maior valor. E a fé em Cristo, essa fé desse fundamento, é uma fé de entrega. Porque a gente costuma nas igrejas pedir, querer receber, mas o valor do cristão não está no receber, o valor do cristão está no entregar. A potência, o valor, o reconhecimento do céu está na sua entrega. Aleluia. O livro de Hebreus, que fala do fundamento da fé, a fé é a certeza, é o fundamento. Ele diz: por isso que nós, pela fé, acreditamos que o mundo foi criado de coisas que não eram aparentes. E ele vai declarando a fé teórica. A fé é o firme fundamento, é teórico. Aí vem o testemunho, a ação da fé. Qual é a primeira ação da fé da Bíblia, de Hebreus? A morte do irmão que mata o outro. E o que foi que Deus observou? Foi a morte? Deus observou a oferta. Aleluia. Deus observou a oferta. Primeira coisa que o cristão tem que aprender é sacrificar para Deus. Aleluia. Porque o seu valor está em sacrificar-se a Ele, é ofertar-se a Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 2025 está iniciando. É um ano que a gente tem que se ofertar a Deus, colocar-se diante de Deus, é dar-se mais. Aleluia. Porque é dando que se recebe. Deus não é moeda de troca, mas você pode dizer: é um toma lá da cá. Você vai e Ele devolve. É inacreditável. Então, Caim matou Abel, e o texto sagrado diz que o testemunho dele ainda fala até hoje. Qual foi o testemunho dele? Ele deu uma oferta que agradou mais do que o irmão a Deus. O testemunho dele foi a entrega. O testemunho dele maior foi o sacrifício. Então nós temos que começar a virar a chave.
Esquecer de pedir, porque Jesus diz: busca o reino e sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Que vive pedindo são gentios. Jesus escreveu e Mateus escreveu. Jesus disse e Mateus escreveu. O gentinho é que tem o hábito de viver pedindo, de ficar preocupado. Você não seria mais do que a roupa, você não seria mais do que o comer, você não é mais do que os passos. Ele dá o exemplo dos passos, ele dá o exemplo de Salomão. Quem faz isso é o gentio. O gentil que faz isso. Deus sabe o que você precisa, e quando você busca a Deus pelo interesse de Deus, Deus acrescenta o que você precisa. E o que você precisa não importa o valor, não importa a grandeza, Deus dá, porque Ele é o dono de tudo. Aleluia. E essa fé que é firme fundamento, esse alicerce que temos que construir, a gente tem que aprender, porque o alicerce da fé é o amor. Tudo só vai permanecer o amor. Então a igreja, ela tem que aprender a amar. E amar não tem um sentido do que o mundo dá, uma troca de gentileza, uma troca de amizade, uma troca de carinho. Não é isso. Amar é uma escolha. Amar é uma escolha por optar a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou amar. Também não quer dizer que amar eu tenho que lhe aturar, eu tenho que lhe amar. Não preciso viver agarrado com você, eu tenho que lhe amar. Eu tenho que querer o seu bem. Esse fundamento de fé, ele começa pelo amor. O grande mandamento é amar. E há uma especificação de Deus para quem a gente deve amar mais: o próximo. Nós temos que amar o próximo. E nesses últimos tempos a igreja está dispersa a não amar o próximo. A igreja está atenta a amar os seus. Os seus não é o próximo. O próximo é aquele que não tem vínculo com o Senhor. O próximo é aquele que não tem vínculo com nós. E nós somos salvos porque o intuito de Deus em Abraão, de engrandecer Abraão, de favorecer Abraão, de fazer Abraão ser pai sem ter filho, porque a Bíblia diz que Abraão era pai e não tinha filho. O fundamento de Deus em fazer tudo isso em Abraão, para ele fosse grande, por única razão: para ele ser o princípio para nós. Ser o quê? Uma bênção. A intenção de Deus não era enriquecer Abraão, fazer Abraão poderoso, visto diante das nações, se não fosse ele uma bênção. Ele tinha que ser a bênção. E isso serve para nós. Nós temos que ter uma fé, irmão, para a gente ser uma bênção. A gente tem que parar de mendigar o sistema religioso, para vivenciar experiências com Deus, que vai mudar a nossa vida. Abraão, você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. O texto sagrado diz que Deus faz por nós, por causa que Abraão cumpriu o que Deus determinou. Abraão cumpriu o que Deus queria. Então Deus faz por nós porque Abraão cumpriu. E uma das metas de Abraão que a sua fé levava era fazer de sua família, da sua origem patriarcal. Isso é um dever da igreja hoje. Nós, como pais, ter o zelo com os filhos, para ter herdades espirituais. Na outra mensagem eu até falei de Paulo falando de Timóteo, acerca de Elode, a avó e da mãe de Timóteo, que diz: Timóteo, você é um menino que vem da origem da fé, sua avó é crente, sua avó era crente, já vem de uma origem. Você tem em si uma fé não fingida. Aleluia. Então nós precisamos aprender, para que a nossa história ela dê continuidade com sucesso.
tem que alguém prosseguir ela. E quem é o principal prosseguir? Os nossos filhos. Os nossos filhos é a nossa herdade, é a nossa herança, a Bíblia diz. E a gente tem que começar a trabalhar isso. A igreja brasileira não é para o crente fazer como o filho na escola, entrega na escola, entrega para uma monitora, entrega lá. Não, o pai é para ter na vida com o filho, cuidar de ensinar, de orientar, escolher o louvor, perder tempo com ele, ter tempo para ele. Aleluia. E assim vai sucessivamente deixando o legado. Abraão, eu vou fazer você ter um legado. A sua fé vai te levar a deixar um legado. Por isso que a Bíblia afirma assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de José, Deus dos crentes, aleluia, Deus do céu. Oh, glória a Deus. É bom, louvado seja Deus. Então a nossa fé, que vem dessa origem de Abraão, que ela aponta para frente, que ela aponta para um futuro, a gente tem que trabalhar ela, tem que trabalhar. Paulo escreve, diz, é de fé em fé, são etapas, é de fé em fé, é de glória em glória. O que é que o texto está dizendo? É de fé em fé porque é de etapa, etapa em etapa, etapas e etapa. E o que é de glória em glória? De glória em glória é o resultado. A etapa que sua fé vencer, terá a glória de Deus na sua etapa. A etapa que sua fé não vencer, não vai ter glória de Deus na etapa. Mas o crente tem a convicção, o crente tem a confiança, o crente tem a perseverança. E ele ora: Senhor, me faça ir em frente. E começa tudo de novo. A resiliência, uma fé resiliente, aleluia, glória a Deus. 2025, esse ano é um ano de novidade de Deus, para quem quer ter novidade de Deus. É um ano de muita novidade de Deus. Precisa que a gente esteja apto para isso. A gente esteja na condição para isso, para receber, saber. Não é só essa informação, não é só informação, não é só informação que ele está dando, que você tem que ter o conhecimento. É estar pronto para receber, se aprontar para receber. Há muitos exemplos no Velho Testamento, até quando Israel chega próximo de Jericó, o comandante irresponsável, Deus ordenou: parai e santificar o povo. Santificar para brigar. E às vezes a gente não entende. É vontade de Deus. É vontade de Deus. Você sabe por quê que Deus nos dirige para essa forma, irmão? Para que a nossa defesa não haja maldade. É uma defesa, mas a defesa injustiça. Não é uma defesa injusta. Você vai agir justamente. Você não vai ser perverso. Você está preparado em Deus para não agir com perversidade. Aleluia. Como essa fé é o fundamento, é um firme fundamento que a gente tem que construir, um alicerce. O irmão Sérgio é construtor, o irmão Edith também trabalha com construção, também já fui construtor. E o alicerce, ele tem uns requisitos. E o principal requisito é a base de sustentação. O alicerce se quebra pelo meio, mas o defeito não está no meio, o defeito está no canto. Ele trinca no meio, mas o defeito não está no meio não. O defeito está lá no canto. A pedra de esquina, a coluna, que é quem vai firmar o alicerce,
abateu. Você olha uma casa, ela trinca aqui, o abatimento está lá. Primeiro surge aqui, depois você percebe lá na frente que abateu lá. Isso significa que a nossa construção tem que ser feita em cima de uma rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. A gente tem que ter o cuidado para colocar, fazer essa construção sobre ele, sobre essa rocha, na esquina, a pedra de esquina, a pedra que vai aguentar todo o resto da estrutura. Aleluia. A pedra que vai fazer você estar firme na hora do vendaval, na hora do aguaceiro, como diz a Escritura. Você vai estar firme. Nós estamos vivendo um tempo de circunstâncias, de muito algoro, em termos de profecias. Não que seja profecia baseada nas Escrituras, mas se você for observar, gente, hoje mesmo eu vi um senhor dizendo: o pessoal quer ser mais do que Deus, para dizer vai chover, não chove, tem tempo, tem não tempo. Aquele profeta, é algoreiro, né? E há muito, a gente vê pessoas dizendo que é evidente que vai acontecer isso, aquilo, que são previsões, e há muitas. E o cristão, ele tem que estar uma fé construída em Cristo, para nem chamar atenção a essas coisas, para nem chamar atenção, para nem ter a curiosidade. Se abrir um vídeo e tiver uma manchete e abrir, não tem nem curiosidade, descarta. Essa fé é para nos aproximar de Deus, é para vencer a incredulidade, é para acreditar que o céu existe, é para acreditar que o sacrifício de Jesus salva o ser humano, é para acreditar que o sangue de Jesus purifica do pecado e perdoa, é para acreditar que mesmo você não tendo recebido, busca Ele, o Espírito Santo vem sobre a tua vida e Deus passa a habitar na tua vida definitivamente. Aleluia. Essa certeza que devemos ter requer se trabalhar da fé, requer se trabalhar da fé. Precisa haver uma insistência, uma dedicação, mudar os meios, porque Deus não muda, irmão, mas Ele muda a forma de operar. Ele não muda não, Deus é meu mesmo, mas Ele opera de outras formas, de outras maneiras. Então você tem que estar atento ao que Deus está movendo com a graça sobre o seu viver. Tem que estar atento, estar ligado. Essas duas mensagens foi pregada, e essa de hoje é mensagem para você tirar um tempinho de ver quando você ouvir ela, porque foram ensinos que vão trazer um avivamento. Não pense que você é alegre distante da palavra, não pense que você é alegre distante de oração, não, que você não tem alegria no Espírito, não, fora disso não. A motivação do cristão é Jesus Cristo. E a fé é quem vai fazer você ter essa motivação. Se você não tiver a fé, você não tem motivação. Muitos de nós, o Cristo é o Cristo histórico. Muitos de nós, o Cristo que nós adoramos é o Cristo que nem ressuscitou ainda. Ainda está. Essa semana eu vi um homem conduzindo uma cruz de uns 5 metros, muito pesada. E na ponta da cruz uma carrocinha com garrafa térmica, com panela, com mala, com muita coisa. E eu observei os pés dele, os calcanhares sangravam. Coitado, misericórdia. Não parei para dar uma palavra para ele, porque era no sinal ali de Geraldão, no cruzamento. Fosse um canto reto, tinha parado, tinha dado a palavra para ele. Meu amigo, isso não é fé, isso é crença.
Isso não é fé, isso é vanglória de homem. No seu íntimo, você pode ter certeza que ele está se achando, o pessoal está olhando para ele, ele está todo vaidoso. Não é fé, é uma crença, é um gloriar-se pelo um sacrifício que não existe mais. Jesus passou pelo madeiro para tornar maldito, para o homem ser livre e não carregar mais a maldição, mas o infeliz não sabe e prefere continuar acreditando que está carregando uma grande coisa, e ele está caminhando perdidamente. E aqui os Gálatas, cristãos, também começaram a fazer o uso da lei, dos costumes e da cultura, a ponto deles querer guardar em dia, lua, mês, ano. Eles queriam guardar. Aí Paulo chega e diz: não, gente, o princípio não é esse não. Isso que você está fazendo veio depois, é uma coisa, é só para equilibrar as coisas. A verdade é essa aqui. Você tem que ir por isso aqui, porque está previsto. Agora entenda o que Paulo está dizendo. As escrituras previu. Que escritura? No tempo de Abraão não existia escritura. Que escritura que Paulo está falando? A escritura, o decreto que Deus já tinha determinado, olhando para mim e para você. Ele prescientemente já tinha visto eu e você aqui, aleluia, na fé de Abraão, bendito como o crente Abraão, rumo à eternidade. Então são isso que a gente tem que ficar atento para se apegar mais a Deus. Ele olhou para nós antes da nossa existência, está previsto nas escrituras. Então ele já tinha decretado lá, diante de todo esse caos, eu vou levantar um gentio, vou decretar o evangelho por meio de um gentio, vou trabalhar a fé dele para deixar como exemplo. Aleluia. Olha o amor de Deus por nós. Antes de tudo, ele já tinha previsto. Aí Paulo disse: a escritura prevê. Que escritura? Que no tempo dele não tinha escritura, que estava decretado. O seu futuro está decretado em Cristo Jesus. Apenas ele vai se materializar com a sua participação. A nossa participação, o nosso futuro vai se concretizar, aquilo que Deus decretou antes da eternidade, lá no início. Aleluia, glória a Deus. E é nessa promessa, irmão, do Espírito, que nós vamos nos apegando e vamos construindo a nossa história, vamos rompendo, como diz louvor, rompendo em fé. Não é fácil para mim estar aqui, está difícil, mas aí tem a história: eu venço ou vou ser vencido? Qual é a minha escolha? Eu vou ser vencido ou eu venço? Eu tenho que batalhar para vencer. Eu estou em pé. Pastor, e como é que você está? Estou sustentado pela mão do Senhor, assim eu creio, porque se eu não tivesse, eu estava baqueado. Estou aqui, o Senhor está me sustentando. E assim é você, assim é a sua história, assim é a sua vida. Não atente para o que é aparente aos seus olhos, ao que ouve, o que você compreende, o que o seu coração entende. Não se apega a isso não. Confie em Deus. Confie em Deus. Aleluia. Confie em Deus. Tenha fé em Deus e confie, e você verá os resultados surgindo. Não pense no imediatismo. Não se deixe deixar pelo imediatismo. Hoje em dia o evangelho é meio imediático, mas o evangelho não é 100% não. O evangelho tem os momentos da pressa e tem os momentos de passo a passo. Glória a Deus. Paulo, ele faz essa declaração: sabei que os que são da fé são benditos, esteja instruído para receber, porque o processo de Deus começou lá em Abraão, concluiu em Cristo, o qual nós estamos com Ele, e Ele fez uma obra grande em nós, a ponto de
vencer tudo que nós não tínhamos condições de vencer e nos assentou juntamente com Ele na região celestial. Estamos lá. Aleluia, glória a Deus. Agora é trabalhar essa fé para fazer assim como Paulo diz: você que está em pé, cuide para que não caia. Tenha essa atenção, sabe, irmão? A gente tem que ter cuidado com a vida da gente, mas não devemos viver a especulação do que os outros especulam sobre você. O mundo gosta muito de olhar para as pessoas e fazer julgamento, fazer juízo, e dar opinião e dar palpite. Se preocupe com isso não. Não se preocupe. Tenha a sua vida comum em Deus. Tenha o temor em Deus. Tenha o tremor em Deus. Busca Ele, confie nele. Viva a sua vida em Deus. Até porque na nossa limitação, no momento da nossa falha, se caso for uma falha que dê um escândalo, dependendo de quem olhar, é quem vai ser condenado. Porque Jesus disse: é misto que o escândalo aconteça, mas triste daquele que conduziu o escândalo, que levar o escândalo. Melhor amarrar uma pedra no pescoço, pular de cima de uma ponte e cair lá embaixo. Então a condenação não está nem quem escandalizou, está aí quem vai levando. E o mundo apresenta muito isso, e o cristão está muito observador isso. Hoje em dia na internet é só o que tem. Programas de crente, eu estou aqui é para edificar, aí vai contar as desgraças que acontecem com os pastores, com os crentes, os fragantes, mostrando, expondo, levando o escândalo à frente, e na pé da ajuda, apontando com o QR Code, me ajuda aqui, porque não sei o que. E quem é que mantém esse programa? Os crentes. Não deveria manter. Não deveria manter, que você está compartilhando com ele uma obra maligna, que é uma obra maligna, não é benigna não. Portanto, igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui nesse culto, dessa determinação desses 3 cultos, que foi a gratidão, a decisão e a fé, para que a gente possa, com parâmetro baseado no que nós aprendemos, para esse início de ano a gente firmar os nossos passos para o restante do ano, e no final do ano a gente tem uma história triunfante, porque é isso que Deus vai fazer. No final do ano, nós passo a passo chegar com a história triunfante, no nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus.